Olá, tudo bem? Eu sou a Isabelle, eu faço parte do grupo QT-Nano e meu trabalho é sobre a absorção de metano e seus derivados sobre o nanocluster de óxido de zircônio. Eu sou orientada pelo professor Juarez e a gente tem colaboração com a Priscila. A motivação desse trabalho é que quando a gente pensa na molécula de metano, a gente também consegue associar ele ao gás natural, né? Já que é um material, uma fonte energética, né, utilizada em escala industrial, que apresenta ter entre 70% e 90% da sua composição feita de metano. Né? Só que a queima desse gás contribui e agrava o efeito estufa devido à liberação do dióxido de carbono. Então, pensando em uma molécula mais benéfica, a gente pensa no metanol, que é um álcool de fácil armazenamento, de alta produtividade industrial e de maior valor agregado. Só que como é que a gente vai transformar essa molécula de metano em uma de metanol? Para isso, a gente precisa realizar a sua desidrogenação, ou seja, a gente precisa retirar os átomos de hidrogênio e formar espécies desidrogenadas, que é o CH. Né? Essa reação ela não é tão simples quanto parece, porque o metano é uma molécula extremamente estável, né? Tanto que a quebra, a energia de ligação entre um carbono e um hidrogênio é de cerca de 435 kJ por mol, então é uma energia muito grande. Então a gente precisa do uso de um catalisador para realizar a absorção e ativação dessa molécula, para a gente conseguir converter ela em outros produtos. Esse trabalho, o método dele é por meio da teoria do funcional da densidade com funcional de troca e correlação e as correlações de Van der Waals, que serão implementadas pelo o pacote do FHI. O FHI vai realizar um ciclo autoconsistente, realizando esses cálculos até que a gente consiga o resultado esperado. Então, a gente vai propor uma densidade inicial para esse sistema, vai calcular o potencial efetivo e resolver as equações de Conchamp, e com isso a gente vai chegar numa nova densidade eletrônica. Se o cálculo convergir, a gente vai avaliar as observáveis, né? Que são as propriedades energéticas, eletrônicas e estruturais desse sistema. Caso o cálculo não for convergir, a gente vai realizar esses cálculos novamente até que se chegue no valor desejado. É assim que esse ciclo autoconsistente funciona. A gente começou a trabalhar com os átomos livres, depois a gente foi para a molécula e o cluster isoladamente, e a gente depois começou a trabalhar com sistemas adsorvidos, para a gente ter parâmetros para poder comparar o que foi mudado, né, entre um sistema isolado e o sistema adsorvido. Avaliando aqui as moléculas envolvidas na desidrogenação do metano, a gente consegue perceber que conforme a diminuição dos átomos de hidrogênio, ocorre também uma diminuição entre a interação entre as densidades eletrônicas desses átomos, né? Então, essas ligações entre esses átomos se torna mais fraca e a molécula, consequentemente, mais estável. É possível observar isso no último termo que eu destaquei na tabela, que é a energia do gap. Né? O gap numa molécula de metano é igual a 9,78 eletronvolts, enquanto na molécula de CH é de 0,96 eletronvolts. Então, a gente consegue perceber que conforme a diminuição desses átomos de hidrogênio, a molécula se torna muito mais instável. Né? E a gente consegue ver que conforme o aumento desses átomos, a repulsão entre eles também aumenta, né? É natural. Então, a gente consegue ver na molécula de CH4 um balanceamento perfeito entre forças atrativas e repulsivas, de forma que a molécula se encontra numa geometria tetraédrica. Né? A gente consegue notar que a distância entre as ligações CH variam, né, conforme a quantidade de átomos de hidrogênio. A gente também consegue observar que com o ângulo de ligação, né, hidrogênio, carbono e hidrogênio, aumenta conforme a retirada desses átomos e a energia de ligação também aumenta. No canto inferior aqui, eu coloquei um diagrama de energia da molécula de metano, né? A gente pegou os átomos, os elétrons de valência, né, do carbono e os elétrons dos hidrogênios e a gente consegue observar as interações entre os orbitais entre os orbitais, né, e a formação dos orbitais LUMO e LUMO na molécula, né? Para o nanocluster de óxido de zircônia, a gente calculou a molécula em si, o óxido de zircônia, e também o cluster para a gente conseguir comparar alguns valores. E a gente percebeu que o gap na molécula, ela
o gap da molécula é 30% maior do que no cluster. Isso ocorre devido às interações entre os átomos, né, os números de coordenação e o compartilhamento de elétrons. Né, a gente consegue observar isso, que o número de coordenação na molécula é de 1,33 e o número de coordenação no cluster é de 3,93. Isso garante compartilhamento de elétrons dentro do cluster, né, deixando o sistema, no geral, mais estável. E a gente tem o fator sigma, que é igual, né, no cluster, é igual a menos 0,31, né? Quando esse valor está próximo de 1, significa que dentro do cluster ocorre uma predominância de ligações homogêneas, né, que seria entre oxigênio, oxigênio e zircônio, zircônio. Mas nesse caso, ela se encontra mais próximo de menos 1, ou seja, há uma predominância de ligações heterogêneas, que é de oxigênio e zircônio, que é, consequentemente, a formação de um óxido, né? Chegando aqui nos sistemas adsorvidos, a gente consegue observar ali no cantinho onde tem os gráficos, que o comprimento da ligação CH, no geral, para a maioria dos sistemas, não variou tanto, né? Ficando ali próximo de 1,1 angstroms, que é o que eu tinha comentado nos slides anteriores. Mas que no sistema CH, esse comprimento de ligação variou bastante. A gente percebeu que por ter só um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, eles tendem a se separar, chegando até um valor de 4 angstrom, né, um valor bem grande. E o ângulo da ligação, né, do sistema CHN varia bastante também conforme o aumento da energia do sistema, né? Pela primeira imagem aqui, a gente consegue ver que na molécula de metano, a gente chegou numa energia de adsorção de menos 1,84 eletronvolts, e que ela a molécula em si se encontra na posição top durante a adsorção, ou seja, durante a adsorção, ela está em cima de um átomo de zircônio, né? No sistema envolvendo o CH3, o CH3 também se encontra na posição top. No de CH2, a gente fala que ele se encontra numa posição de ponte, né? A molécula de CH2 está entre um átomo de zircônio e um átomo de oxigênio. No sistema envolvendo o CH é a mesma coisa, né? O CH se encontra numa posição de ponte. E no sistema onde só tem o carbono se encontra entre 3 átomos, né? Durante a adsorção, que é o oxigênio, a zircônio e o oxigênio. E a gente consegue ver que conforme a retirada dos hidrogênios, né, durante a adsorção, a energia de adsorção diminui bastante, né, chegando até a menos 9,21 eletronvolts. Com isso, a gente entende que a interação do metano com o nanocluster de óxido de zircônio é mais forte que nanopartículas de metais de transição. Quando a gente pega na literatura, uma adsorção de metano sobre um cluster de níquel 13, a gente consegue um valor de menos 0,44 eletronvolts, enquanto a gente, fazendo com o uso do óxido de zircônia, a gente chega no valor de menos 1,84 eletronvolts, né? Isso confirma para a gente que o uso desse nanocluster como catalisador é promissor nessa reação, né? Aqui eu coloquei uma tabela para exemplificar, né, como a energia de adsorção se movimenta conforme a variação da energia total no sistema, né? E finalizando essa parte de sistemas das moléculas, né, desidrogenadas do metano, né, o CHN, sobre o cluster de zircônia, a gente pretende, para continuar esse trabalho, agora com outras moléculas, né, para a gente avaliar o sítio de adsorção e ver se o nanocluster também é viável para outros sistemas além do metano. Bom, é isso, muito obrigada.